A gente vem sempre martelando essa tecla que você trouxe do relacionamento com o cliente. A importância de você bem conhecer seu cliente. Sabe aquela visita que eu brinco, né? Simples. Tomar um café com seu cliente num dia, estar mais próximo, conversar com ele, perguntar se ele tá bem, sabe? Ir além, né? No que só vender um produto. Na visão de vocês, o perfil brasileiro consumidor, ele é movido pelo que você falou? Poxa, eu quero o carro dos meus sonhos que cabe na parcela e eu vou financiar? Ou ele de fato compra o carro que é necessário para aquela realidade dele? Tem muitas pessoas que inclusive costumam dar esse passo maior que a perna. Não, é o carro do meu sonho, eu vou dar um jeito de pagar e acontece bastante. O brasileiro, ele tem como característica amar veículo, carro. Ele ama carro. E ele sempre vai tender a ter o carro do sonho. Pagar o preço que for para ter o carro do sonho, para a realização pessoal. E eu não esqueço o nome da pessoa que me ajudou. Olha que loucura. Eu não esqueço o nome da pessoa que me ajudou. Já se fazem esse ano eu faço 20 anos de casado, 22 anos que eu comprei o meu primeiro apartamento, eu não esqueço o nome dela. Se eu tivesse hoje o valor para comprar o veículo à vista e a opção de um financiamento numa taxa atrativa, com certeza eu optaria pelo financiamento numa taxa atrativa e rentabilizaria minha carteira, não descapitalizaria meus investimentos. É um bom caminho. Uma boa saída. Com certeza. Com certeza. É uma forma de proteger capital, né? Na visão de vocês hoje, uma pessoa que não usa a tecnologia vai ficar para trás? Ou uma pessoa que é dependente 100% da tecnologia também vai ficar? Você que toma hoje cuidado e atende os seus potenciais clientes, estreitando o relacionamento e usando a tecnologia para poder trazer velocidade, cara, você vai ter muito negócios daqui para frente. Mas muito negócio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Além do Crédito. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Caleb, sou gerente de negócios hoje aqui na TED e estarei como host desse episódio que vai ser mais que especial. Eu estou acompanhado aqui de duas pessoas assim fenomenais no mercado de veículos, mercado financeiro como um todo. A gente veio conversar um pouquinho sobre o produto financiamento veicular, como você, banker, vai ganhar dinheiro no dia a dia com esse produto. E esse é o principal objetivo desse episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente preparou para vocês. Antes até de eu apresentar aqui os nossos convidados, quero reforçar para você que não é inscrito no canal, já se inscrever aqui no Além do Crédito, compartilhe esse vídeo com alguém que vai tirar bom proveito também aqui desse material e dê um like também no vídeo. Esse engajamento é muito importante para a gente, porque ele é que nos motiva e nos engaja a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores aí para vocês no dia a dia. Então tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai agregar muito aí para vocês, tá? Sem mais delongas, eu quero só primeiramente aqui agradecer a presença dos nossos convidados. Eu vou falar um pouquinho, vou deixar eles se apresentarem, mas eu estou acompanhado aqui hoje do Maciel Mariano, nosso atual diretor de veículos aqui da BU de veículos, né, na TED, da mesa ali como um todo, e também com o Rafael, que é o gerente comercial hoje do Safra, que está aqui como convidado desse episódio. Então, antes de mais nada, Maciel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Se apresente aí pra galera um pouquinho. Boa. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que esse conteúdo aqui possa trazer e enriquecê-los de uma forma colaborativa para a sua rotina e que ampare para você a vender mais, né? Dentro dessa jornada de vida, já se fazem 21 anos trabalhando no setor financeiro, sempre com contato com o veículo e nos últimos 6 anos sendo especialistas ali, me tornando especialista em veículos e financiamento, tanto na linha de Carect, como na linha de financiamento, atendimento a lojas, concessionários. Espero poder contribuir bastante com vocês e fazer com que essa jornada seja mais enriquecedora e que vocês possam aumentar os ganhos financeiros ao longo dos dias com esse produto que ele está pujante no nosso mercado. A gente percebe, já dando um spoiler aqui do que virá, um mercado que ele teve aí em maio, né, um dos seus melhores períodos dos últimos anos pós-pandemia. Estou falando aí de um crescimento na casa dos seus 12%, estou falando aí de mais de 630 mil contratos. Então você percebe que é um setor que ele está aquecido e como que nós vamos conseguir corroborar para que vocês consigam trazer bons indicações, bons leads. Então espero que essa conversa possa ser complementar ao conhecimento que você já tem e assim fazer com que aumente os seus ganhos financeiros aí ao longo dessa jornada. Com certeza. Inclusive o currículo aqui, gente, é grande. Então a gente tem muito que aprender hoje. Eu também aqui, como vocês, vou aprender muito com eles que manjam bastante do mercado. Então vai ajudar bastante, né? E estamos aqui também com o nosso convidado, Rafael, gerente comercial do Safra. Então, antes de mais nada, obrigado, Rafael, pela sua presença. Seja muito bem-vindo também aqui Além do Crédito. Sinta-se em casa. Aqui a ideia é trazer uma conversa bem natural sobre o produto, enfim.
Mas se pudesse apresentar também pra galera, quem que é o Rafael, tanto na pessoa física e na pessoa jurídica, quem que é um pouquinho de você, seu hobby, sua atuação, enfim. Beleza. Bom, eu sou o Rafael Campos, represento aqui a Safra Financeira. É um prazer participar com vocês aqui hoje no Além do Crédito. E espero que eu possa trazer aqui pontos positivos aqui, referente à nossa política de crédito, referente à remuneração para nossos parceiros. E Que bacana. Quanto tempo você está nesse segmento? já 1 ano e meio, atuando diretamente só com financiamento alto. Já tenho algumas outras experiências com o CDC, já há 4 anos de atuação no mercado de crédito. Recentemente, há 1 ano e meio, que eu venho me aprofundado aí na parte de veículos, especialmente na operação do Safra aí no canal digital. Que legal, e o Safra ele é muito forte nesse setor, né? Você tem percebido que o Safra ele tem direcionado esse seu canhão, né, para esse produto de financiamento no foco de usado, zero? O que você tem percebido um pouco? Sim, na verdade, é notório o desenvolvimento o aumento do financiamento, principalmente através dos nossos canais digitais, que é uma aposta muito grande hoje da financeira, a méritos de diretoria. Nós estamos investindo pesado aí nos canais digitais, além dos canais convencionais, lojas e concessionárias. Estamos expandindo muito a nossa operação nos canais digitais hoje. E a atuação hoje, share, né, em relação a percentual, estamos girando em torno de 8% share de mercado. Legal. E expandindo os canais digitais, tanto para concessionárias, lojas, parceiros digitais. A tendência é um crescimento exponencial gigantesco aí nos próximos meses, nos próximos anos. É uma aposta alta aí pela diretoria da instituição. Que legal. Inclusive, até antes de começar aqui o episódio, a gente estava conversando um pouco sobre o mercado ali, né? O aquecimento do mercado de veículo. A gente sabe que o produto financiamento veicular, ele tá na boca do povo. Todo mundo sabe o que é um financiamento de veículo. Sim. Mas nem sempre ele sabe a fundo os principais benefícios e vantagens, né, desse produto. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes que o mercado ele vem crescendo, ele tem alguns números exponenciais. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão de vocês, tanto o Marcel quanto o Rafa. Na visão de vocês, para onde que o mercado de veículos está caminhando? Até para a gente introduzir aqui na conversa. O mercado está crescendo, ele está aquecido? Ou ele vai aquecer ainda mais? O que vocês veem assim do mercado? Eu posso trazer alguns dados, né, só para vocês entenderem. Ao longo de 26, 70% de todos os veículos financiados foram financiados. Vendidos foram financiados. Então, quando você tem um dado como esse, você já começa a olhar para o setor de uma forma diferente. E o outro fator, né, Rafael, você vai me ajudar aqui, é que dentro desses veículos, a concentração maior está em usados. Usados e seminovos. Então, quando você percebe ali, eu estou falando perto de 64% desses veículos, eles estão ali concentrados em usados. O que o Safra, né, ele tem olhado para esse setor, para esse nicho, né, porque o mundo de financiamento ele é granulado por veículos zeros, veículos seminovos, veículos usados e veículos velhinhos. Como que a gente consegue ajudar o nosso banker a poder canalizar as suas originações? Como que ele consegue ter mais captura de leads? Na sua opinião, o que você enxerga aí de oportunidades? Bom, o primeiro passo, na verdade, é um dos mais importantes, e o primeiro passo e um dos mais importantes para a melhor conversão é entender a realidade financeira do cliente. Sabe que hoje existem muitas realidades distintas, e o primeiro passo para garantir uma boa conversão é você entender o momento do cliente, capacidade de pagamento, atividade profissional, entender a realidade do cliente e poder direcionar a operação, indicação de uma operação de acordo. Esse seria o principal ponto para o início de uma boa conversão ali. Da proposta, né? Isso, sim. Uma boa originação começa entendendo o momento e a capacidade de pagamento, a situação do cliente. Perfeito. Inclusive, a gente sabe que hoje, até o nosso público já é banker, você que não é banker, inclusive, acompanha depois aqui a TED, nas redes sociais, nossa página, vai se informar um pouquinho da gente. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso objetivo, que hoje na nossa plataforma o banker é o intermediador, né? Ele gera a proposta ali pra gente. Nós temos hoje uma mesa, um back-office ali por trás que faz todo o processo de digitação, cotação com o parceiro, análise, etc. Mas a gente sabe da importância ali daquela primeira ficha que a gente conversou, né? Qual que é a importância do banker já trazer essa proposta, vou chamar aqui de redonda, vamos chamar assim, com os dados assim fundamentais. Na sua visão, quais seriam essas informações, por exemplo, que é fundamental o banker trazer pra gente? Claro. Do cliente, sabe? Uma renda, informação do veículo. Na sua visão, o que seria importante? Cara, muita gente, assim, entende a aprovação de crédito só com o score, considerando só o score de crédito do cliente. E, na verdade, não. A aprovação de crédito hoje é um conjunto de múltiplos fatores, né? Perfeito. Então, vai desde o preenchimento com o telefone correto do cliente, até mesmo o endereço correto do cliente, atividade profissional, adequar ali
o veículo, o percentual de entrada. Hoje a entrada é um fator muito importante na classificação de risco de uma operação, que a gente tem números altos de inadimplência hoje de mercado. Então, a caracterização, o enquadramento da entrada é muito importante. Então, são múltiplos fatores. Desde do telefone ao endereço do cliente, atividade profissional. Quanto mais, entre aspas, redondo a ficha chegar para nós, mais vai ser fácil, né? Chega a ser um facilitador de uma aprovação de crédito. Então, a consistência e a qualidade das informações que chegam até a mesa de crédito para análise, elas têm que estar 100%. Então, é muito importante que o banker também conheça o cliente. Legal. Hoje, dentro desse pool, né, de documentos necessários e informações necessárias para que o banco tome avaliação desse crédito, você inclui que o e-mail, CEP, telefone, CPF, os dados básicos ali, eles têm que estar corretos para que vocês possam tomar a decisão, primeira pergunta. E complementando, o banco ainda tem a necessidade de conversar com esse cliente? Vocês sentem valor quando vocês ligam para ele e ele te reforça, eu realmente estou comprando, isso traz mais segurança para a operação? Claro, com certeza. A primeira pergunta sim, é importante que o e-mail e o telefone estejam corretos, até já aproveitando e puxando o gancho para a segunda pergunta, porque dependendo da operação, especialmente algumas operações pessoa jurídica ou então altos valores, né, a gente considera acima de 150, 200 mil reais financiado, é muito comum, muito usual que a mesa de crédito busque o contato com o cliente para alguns esclarecimentos, protocolo de segurança, para algumas validações, verificar onde o cliente está comprando o carro, bater o percentual de entrada que está cadastrado, bater a atividade profissional. Então, é muito importante que as informações cheguem e é de muito valor o contato, entre aspas, entrevistas, né, que a gente fala da mesa de crédito com o cliente final, porque é mais uma barreira de segurança, mais uma barreira, mais um critério que deixa o banco confortável aí na majoração de crédito, né, na liberação de um valor para o cliente. Trazendo aqui já, Rodolfo, uma nova visão sobre tudo isso, a gente percebe que o mercado ele está aquecido para o produto usado, considerando o mercado ele está sendo hoje invadido pela chinesa e aí eles têm um fator de combate de preço, isso já está sendo refletido em alguns aspectos. Até o zero com preço menor do que outrora, a gente percebe o usado, alguns modelos já perdendo valor, né, sendo ali impactado com o valor de revenda desses veículos. E a gente percebe que a população também está com alto endividamento. Isso temos dados Serasa, já mostrando aí acima de 80% da população com algum tipo de restritivo. E nós temos o outro fator, que é a questão da própria inadimplência do segmento de financiamento. Com esses dados corretos, o banco ele consegue ajudar e consegue acessar, né, chegar a este cliente em uma possível retomada, em uma possível negociação, né, de cobrança, fazendo com que até as operações que nós estamos indicando passem a ter mais valor. Então, eu confirmo e complemento a sua resposta aqui, que quando a gente tem esse dado, que a gente percebe que este ano já está superior a 5% de inadimplência, né, em financiamentos, para que você origine, banker, você tem que trazer, sim, esse dado com maior clareza, com a maior profundidade, para que nós auxiliemos o banco a analisar aquela operação e que a gente tenha e traga para você algo de valor, né, que seria uma aprovação e a possibilidade de aumento de ganho. Perfeito. E agora eu vou aqui já me estender um pouco mais para a minha pergunta, para o Rafael. Assim, Rafael, o Safra ele tem algumas características, né? A gente percebe que o Safra Financeira ele é banco de algumas montadoras, como o Gemar, como a GAC, como a própria Mitsubishi. GWM, Mitsubishi, enfim, tem algumas marcas que vocês são um banco de montadora por trás. E o Safra ele tem uma característica de gostar das operações de alto valor agregado. Sim. Eu estou falando ali, sim, estou falando de Porsche, eu estou falando de Jaguar, eu estou falando ali dos carros acima de 300 mil reais, né? A Tanque, que é a chinesa, tem alguns outros modelos que a gente poderia citar. Para uma operação mais estruturada dessa, eu já considero como operação estruturada, que informação complementar você acha que seria relevante ele trazer para a gente? E para uma aprovação de crédito, disso? Para uma conversão? Uma consulta, né? Para uma tomada de crédito nesse porte, nas operações em geral, a nossa mesa exige uma documentação para que seja complementar à análise. Então, é importante em uma aquisição de um carro premium, né? Falando de Porsche, de Land Rover. É importante que que a gente complemente com documentação. Então,
O imposto de renda, o último imposto de renda declarado do cliente, é muito importante que a gente tenha. Bacana. Caso o cliente seja empresário, né, tenha um CNPJ, a mesa costuma solicitar para nós também o faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo contador da empresa. Então, são documentações aí que auxiliam na análise de crédito. E é muito importante também que o cliente tenha todos os seus patrimônios declarados, todos os seus rendimentos declarados, porque isso é muito valioso para a mesa do Safra, para uma análise positiva, ali, um retorno positivo de uma aprovação de uma operação de alto valor, de carro premium, etc. Legal. Inclusive, eu tenho até uma dúvida, porque assim, a gente tá conversando bastante sobre o perfil da operação, se assim eu posso dizer, né? O veículo leve, um SUV, é um premium, um usado, é um novo. E a gente sabe que também existe um perfil, talvez, ideal de cliente pro banco, né? Para uma instituição financeira fazer essa operação. Na visão de vocês, existe algum perfil ideal, vamos chamar assim, de um cliente para a operação de financiamento de veículo? Por quê? Eu pergunto que a gente sabe que cada um tem, às vezes, sua necessidade. Um cliente, ele quer trocar uma dívida para uma dívida mais barata, outro quer fazer uma alavancagem, né, por exemplo, ou ele precisa de um veículo para um fim comercial ou fim pessoal. Existe algum perfil na visão de vocês, assim, ideal, de preferência dos bancos, ou é muito do caso, sabe? Depende muito. É muito do caso, assim, é muito do caso, mas ao mesmo tempo não. Para nós, pro Safra, o que é importante? O cliente tem uma boa capacidade de pagamento, porque a gente avalia méritos de Bacen, né? O que o cliente costuma movimentar ali, você avalia ali um período no Bacen do cliente, com os picos de atuação, então você tem uma renda presumida do cliente. Então é importante que o cliente, de fato, tenha uma capacidade de pagamento que se enquadre em determinadas operações. E é importante também que não tenha nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de vencido no Bacen, nenhum restritivo. Então esse, entre aspas, aí de novo, seria o perfil ideal para o Safra. Um cliente com capacidade de pagamento, com boa movimentação, que tem um histórico positivo, sem vencidos e prejuízos no Bacen. Então esse seria o melhor cliente. E aí, desde o cliente do varejo, né, que vai comprar um carro aí de até 100 mil reais, até o mesmo cliente que vai comprar uma Ferrari de 1,5 milhão, enfim. Perfeito. O critério, assim, a grosso modo, de cliente ideal é sempre mantendo essa linha. Essa linha. Já é elegível ali pro banco, exato, né? Pro produto ali, né? O que eu tenho de conhecimento sobre o perfil ideal é muito pautado no bem de escolha. Então, Banker, quando você perceber que uma pessoa está querendo comprar uma Bronco, uma Ford Bronco 2024, no mínimo ele tem que ter uma capacidade financeira para isso. Né? Então, entender o momento de vida. Às vezes você percebe que uma conversa você consegue entender se ele tem 2, 3 filhos, ele é um cara solteiro, ele está numa fase de construção de patrimônio. Que momento de vida que aquele potencial cliente está, que ele vai te ajudar a responder muito dessas perguntas, para que você possa conduzir ele para uma realidade. Às vezes a gente confunde muito o desejo, né, pela capacidade daquele momento de vida. Então, o desejo que eu sonho com um Mustang. E eu sonho com uma BM 320i. Esses são 2 carros que eu tenho como paixão. A BMW primeiro, depois o Mustangão. E eu não sou um cara que gosta de carro de alta performance, Jaguar, Bugatti. Eu não gosto desses carros assim de alta performance por característica. Porque eu sou casado, tenho uma filha, tenho uma mãe que sempre está comigo viajando. Então, como que eu vou colocar eles dentro de um carro desse? Não cabe. Então, para mim, a característica de vida já seria diferente. E nós temos um outro perfil, que é a pessoa que compra e financia o bem para trabalho. Que eu estou falando ali do utilitário. Eu tenho o utilitário de pequeno porte, utilitário de grande porte, até o que acaba se confundindo com caminhão. Eu estou falando ali do delivery da Volkswagen, que ele é uma categoria B. E ele entra como financiamento de utilitário. Então, você entendendo a necessidade dele, você consegue conduzir ele para que você possa, assim, auxiliar ele na visão de um consultor real a conquistar aquele bem que ele tanto quer, né? E aqui já encaixo uma pergunta para você, Rafa. Como que o Safra vê a questão do veículo para trabalho? O Safra enxerga valor? Que documento você enxerga como complementar para que a gente consiga ter uma análise positiva nesse setor? Não, muito legal. O primeiro ponto é só para agregar um pouco na sua última resposta também. Muito legal a parte de conhecer o cliente, entender de fato o cliente para entender e ofertar, fazer uma oferta adequada de acordo com o perfil, né? Nós temos, enxergamos bastante valor hoje na operação principalmente de utilitários. Hoje é exigido um percentual pela mesa de crédito nas operações de pelo menos 40%. A gente consegue avaliar alguns cenários mais alternativos também, mas enxergamos bastante valor. Inclusive, temos apetite de crédito para frotas. Então, se algumas empresas frotistas costumam pegar frotas de alguns utilitários, nós temos apetite para esse tipo de contratação.
Veículos para motoristas de aplicativo. Nós no momento não estamos atuando com esse nicho. São conversas que vão evoluindo, mas a priori não atuamos, tá? Mas enxergamos muito valor nas operações de utilitário, frotas de caminhonetes também. Tem muitas empresas PJs, principalmente público mais voltado para o agro, que buscam esse pleito, fazem um pleito de frotas de utilitários, caminhonetes, vans. Então, nós enxergamos bastante valor. Apenas a parte ali de veículos para motoristas de aplicativo que nós não temos... O foco, né? Não O temos o risco foco. é maior, um realmente, risco nesse um pouco ponto. mais... O risco Exato. Inclusive, eu queria só fazer 2 observações, que assim, o pessoal que tá acompanhando aqui a saga da Lei do Crédito, que já acompanha os outros episódios, a gente vem sempre martelando essa tecla que você trouxe do relacionamento com o cliente. A importância de você bem conhecer seu cliente. Sabe aquela visita que eu brinco, né? Simples. Tomar um café com seu cliente num dia, estar mais próximo, conversar com ele, perguntar se ele tá bem, sabe? Ir além, né? No que só vender um produto. Então, eles acabaram de reforçar aqui pra gente que essa importância do relacionamento também é no mercado de veículos, seja no financiamento, no auto-action, não importa. É importante você ter esse relacionamento próximo com o seu cliente. E aí você trouxe um ponto importante, Marcelo, que eu até pergunto aqui, que é uma pergunta pra corte, hein? Uma pergunta provocativa aí pra galera. Que eu fiz o seguinte: o brasileiro, o cliente final, ele compra o carro que ele pode pagar, ou seja, que cabe na parcela, ou o carro que ele realmente precisa? Na visão de vocês, o perfil brasileiro consumidor, ele é movido pelo que você falou? Poxa, eu quero o carro dos meus sonhos que cabe na parcela e eu vou financiar? Ou ele, de fato, compra o carro que é necessário para aquela realidade dele? Na visão de vocês. Os índices de mercado estão aí, de inadimplência aumentando, estão aí para comprovar que sim, o brasileiro costuma dar o passo um pouco maior que a perna. Exato. A gente tem perfis mais conservadores de cliente, né, que costumam se adequar ali mais com a sua realidade, capacidade de pagamento, mas tem muitas pessoas que, inclusive, costumam dar esse passo maior que a perna. Não, é o carro do meu sonho, eu vou dar um jeito de pagar e acontece bastante. O brasileiro, ele tem como característica amar veículo, carro. Ele ama carro. E ele sempre vai tender a ter o carro do sonho. Pagar o preço que for para ter o carro do sonho, para a realização pessoal. Ele vai ter isso. É característica do brasileiro. Perfeito. E a conquista desse bem, para nós, ele é muito importante. E achar que nós estamos auxiliando ele a realizar esse sonho. Sim. Citei há pouco o meu sonho de ter a 320i da BMW. Esse eu queria que fosse o meu carro de uso diário. Quando eu chegar nesse lugar, pela consciência que eu tenho hoje, eu vou chegar nesse lugar e vou falar, cara, eu conquistei realmente algo que eu sonhei. Como você realizou o sonho da casa própria. Alguns ainda estão vivendo, buscando isso, outros já realizaram. Então é algo que vai ser... E eu não esqueço o nome da pessoa que me ajudou. Olha que loucura. Eu não esqueço o nome da pessoa que me ajudou. Já se fazem 20... Esse ano eu faço 20 anos de casado. 22 anos que eu comprei meu primeiro apartamento. Eu não esqueço o nome dela. Né? Suzana. Que eu não esqueço dela. Que me ajudou a realizar esse sonho. Ela foi uma consultora que me mostrou, através de uma amiga de trabalho, da Estela, que me apresentou essa consultora para eu poder conquistar isso. E o carro, ele é bom que a gente gere esse sonho nos nossos pequenos. Poxa, eu quero alcançar isso. Porque ao longo da jornada, você estando próximo dessa família, dessa história, ele jamais esquecerá o seu nome. Jamais ele esquecerá o seu nome. Então, dado que o brasileiro já tendencia a dar o passo maior do que a sua perna, né? Se você, estando próximo, auxiliar ele a entender que talvez não é naquele momento, mas daqui 2 anos, 3 anos... Né? Isso você tem dado que mostra o crescimento do consórcio. O consórcio é um produto que ele está vindo crescente porque ele entende que ele vai realizar aquele sonho. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou realizar. E nós, financiamento, trabalhamos com imediatismo. Sim, eu quero comprar esse carro agora, mesmo sem ter a condição plena de total ali de pagamento, porque eu não tenho essa garantia de trabalho, né, perene, eu sou empregado CLT, a não ser mesmo os empresários que vivem aquelas ondas, né, de movimento de mercado, enfim. Então, eu acredito que o fazer com que, estimular com que o sonho pelo veículo, pelo bem de consumo ali, o carro que nós estamos falando, tem que ser estimulado. E nós temos um papel crucial nessa jornada para conquistar. Perfeito. Fazemos parte desse momento, né? Dessa história ali, né? E você bem que é principalmente, né? O cliente, ele é seu, da sua carteira, então você também constrói, né? Assim como o Marcel falou,
A partir do momento que ele lembra o seu nome, ele vai te lembrar de você hoje, amanhã, uma indicação que vira 2, 5, 10 e por aí vai. Então é mais negócio ali, recorrência para você. A gente falou um pouquinho aqui do produto, né? Então, o que seria microfinanciamento, principais vantagens no dia a dia. Eu queria trazer, vou brincar, um pouco de negativismo, vamos chamar assim. Na sua visão, Rafael, hoje, quais pontos de objeções você enxerga que um cliente tem ou uma certa resistência na hora de fazer um financiamento de veículo? Às vezes tem um banker hoje que não conhece a fundo o produto e ele tenta vender. Ele acaba não tendo muito sucesso. Às vezes o cliente tem muita trava, muita objeção. Você sabe identificar quais são essas travas mais comuns que normalmente acontecem e como o banker pode circular isso? Como ele faz para passar por esse obstáculo, né, da trava e objeção do produto, financiamento veicular? Sim, claro. O caminho, eu acredito que seja o banker estar mais próximo possível do parceiro e dos bancos e seus indicadores. Eu acho que isso é fundamental, é a chave. E o contato, a intermediação entre banco e cliente final também é muito importante para que seja passada uma segurança. Tem muitos clientes que acabam desistindo de realizar o financiamento no meio do processo, porque acabam tendo uma desconfiança aqui, algo que achou que pudesse ter alguma fraude, algum tipo de golpe. Então é muito importante a proximidade do parceiro e a facilitação, que ele seja um facilitador para que o banco entre e consiga apoiar na conversão da operação. E também com a proximidade do banker e o parceiro para estar alinhado em relação aos indicadores de cada instituição. Então, além desse ponto, a gente enxerga hoje uma taxa de juros que está num cenário um pouco mais alto, né? A gente tem taxas de juros um pouco mais... Infladas. Infladas, exato. Perfeito. Essas são as maiores dificuldades que nós temos na ponta aí de conversão. O primeiro seria a desconfiança. Tem muito cliente que algumas vezes acaba por alguma barreira, um pouco de segurança declinando. E o outro ponto negativo seriam as taxas de juros. O próprio mercado. O próprio mercado, que faz parte. Não somos nós, não são outras instituições, é o mercado. Perfeito. Boa. Dentro dessa linha de precificação, a gente percebe que, dado a esse risco todo que nós comentamos, né, a falta de confiança do lead por parte do banco, que é a falta o crescimento da inadimplência, né, que a gente comentou há pouco, tudo isso é convertido em preço. Né? Tudo isso é consequência disso, é preço mais caro para financiamento. Nós estamos num país, uma das Selic das taxas mais altas do mundo. Nós estamos aqui lutando para romper a barreira dos 14%, chegamos em 14,25%. Nós temos ainda uma longa jornada para poder continuar avançando nessa frente. Mas mesmo assim, a gente percebe a pujança do setor, do segmento, da relevância e a importância que o financiamento de veículo tem na vida de nós brasileiros, né? O Safra, quando ele olha isso, ele tem o hábito por si só de gerar campanhas, ele tem o hábito por si só de sugerir para aquele cliente que tem um perfil, como você citou, de uma renda presumida adequada, de um endividamento bastante pequeno, ele já tem uma forma de precificação diferente ou é a forma do padrão? Como que é hoje? Bom, a gente hoje tem orgulho de falar que a nossa inadimplência ela chega a ser quase a metade do mercado. Então, a gente, em méritos de inadimplência, temos esse ponto muito positivo, muito forte. Então, em contrapartida, você encontra uma política de crédito de liberação aí um pouco mais conservadora. E não diria que hoje existe um crivo especial para uma campanha diferente relacionada a preço. Hoje a precificação como um todo, para 100% dos clientes, é risco. Então, engloba muito os outros pontos que eu citei anteriormente, que seria uma movimentação de bacen, um score de crédito, uma atividade profissional, a capacidade de pagamento, ou seja, a avaliação de um período dele ali de bacen, o que ele atua de crédito, enfim. Então, não existe hoje uma régua. Uma régua, sentido. exato. Uma Perfeito. régua. Perfeito. Varia muito. O preço, ele é de acordo com o rating e esses outros múltiplos fatores aí que a gente fala de precificação por risco, né? Inclusive, Rafael, eu tenho uma dúvida. Até Marcel também, pros dois, tá? Eu até anotei pra não me esquecer, porque assim, eu acho que o nosso objetivo desse canal, até como o Banker sabe, a gente gosta de mistigar as objeções e ser o mais claro possível. Acho que a comunicação é o que ganha o jogo. E a gente quer também passar pra você, Banker, que tá vendo esse episódio, dicas de como você pode vender esse produto. Então, algo a mais do comercial, digamos assim. E hoje a gente sabe que tem N estratégias que cada cliente pode ter na hora de fazer um financiamento. Então, como a gente conversou antes, tem aquele cliente que vai quitar uma dívida, tem o cliente que precisa do carro para hoje, então ele vai para o financiamento. E tem aquele cliente perfil investidor que não quer se descapitalizar. Então, ele também faz o financiamento, por exemplo, de veículo.
e até utiliza talvez a renda passiva dele para pagar ali a parcela. O que eu queria saber de vocês, da experiência de vocês hoje, se vocês tivessem um dinheiro para comprar o seu carro à vista, você iria para essa opção de comprar à vista ou mesmo assim você iria para um financiamento? Vocês têm esse rapport, digamos, esse insight para trazer para o público de qual seria a melhor alternativa nesse sentido? Se vale a pena fazer o financiamento à vista, na Com sua certeza. visão? E na minha opinião, na minha visão, vale porque é uma forma de proteger seu capital e não descapitalizar, né? Você não descapitaliza falando de um perfil investidor. É uma forma de proteger capital, proteger sua carteira de investimentos. Então, você não descapitaliza, aí no final, você acaba tendo... num linguajar mais popular, no final das contas, você vai acabar com o veículo e o seu financiamento, sua carteira de investimentos intacta, para uma eventual emergência, enfim, ou então até mesmo para garantir suas rentabilidades aí, é uma forma de assegurar a carteira de investimentos. Então, eu acho que é um bom caminho, na minha opinião. Se eu tivesse hoje o valor para comprar o veículo à vista e a opção de um financiamento numa taxa atrativa, com certeza eu optaria pelo financiamento numa taxa atrativa e rentabilizaria minha carteira, não descapitalizaria meus investimentos. É um bom caminho. Uma boa saída, né? Com certeza. Com certeza. É uma forma de proteger capital, né? Proteger seu dinheiro. E eu fiz propositalmente essa pergunta, não só te cortando, justamente por isso, pro banker ter esse insight. Às vezes o banker não enxerga isso, né? De mostrar pro cliente a importância do financiamento, né? Mas pode falar. E eu concordo, eu tendo a condição, né? Eu tendo o fund ali para eu poder comprar à vista, eu optaria sim pelo financiamento, porque o financiamento, ele permite com que eu tenha um poder de negociação melhor entre a forma acirrada que o mercado está rodando hoje, que é a concorrência. Então, eu tenho como olhar, né, os meus amplos concorrentes de financiamento para que eu possa buscar algo que realmente me atenda. E quando eu falo de estratégia de captura de lead, nós hoje temos pontos pujantes, que eu estou falando de redes sociais. As redes sociais é um caminho para que você coloque a visibilidade disso, porém, a conversão das redes sociais ela é muito pequena. É um caminho que você tem que trilhar, mas com muita cautela e com muita estratégia. Porque, por sua vez, eu estou falando na casa de 2% de conversão de todo lead que você tem. Baixo. Então, o apelo que você vai usar vai ditar muito a persona que você vai trazer para captura ou para futuras conversões. Então, se você faz um apelo, você está endividado, precisa de dinheiro, refinancie seu carro, vai vir quem atrás de você? O cara que está com SPC, com Serasa, o cara que já está tomado no Bacen, o cara que está com uma fragilidade de mercado absurda. Então, você não vai conseguir ter ganho daí. Você só vai ter investimento e desprendimento de energia. Se por outrora você inverte essa comunicação e fala, ajudo você a realizar um sonho, que tal você transformar a sua casa com a reforma tão sonhada? Que tal aquela viagem tão esperada? Que tal aquela conquista da liberdade financeira? Estou falando de você sim quitar dívidas antes que ela chegue no restritivo, porque a consequência de um juros menor é que você consiga se equilibrar dentro desse momento de vida que você está passando. Então, eu partiria de uma forma de estratégia para captura de novos leads, se for digital dessa forma. E outro ponto que eu partiria é na forma estruturada, como nós citamos. A forma estruturada de operações de lote, né? A forma estruturada de pessoas investidoras que você mesmo... Eu tenho aqui inúmeros bankers que trabalham com fundo de investimento. Eu tenho inúmeros bankers que alguns deles são lojistas de veículos. Eu tenho inúmeros bankers que trabalham atendendo colegas que são donos de lojas de veículos. Eu tenho uma pulverização muito grande de bankers aqui dentro da nossa plataforma, né? Então, eu preciso trazer esses vieses para eles, para que eles olhem e quebrem eles. Porque às vezes a gente tem, eu só vou conseguir lidar se for aquele meu colega que indicou, ou aquele... Não. Você tem hoje um mercado que os dados mostram que está crescente no veículo usado. Nós temos um dado que mostra que mais de 70% de tudo que roda no Brasil está financiado. E como que você vai deixar essa onda passar? Você tem que surfar nela. Perfeito. E aí você vai pensar a sua melhor estratégia e capturar o melhor lead para que a gente tenha uma conversão. Tem um fator aqui que eu lembrei, que é assim, nós temos hoje um grande volume originador, temos um bom volume de aprovação e nós temos uma baixa conversão. Porque, às vezes, o jogo não está combinado no começo. Explicar para ele que o preço realmente é aquele, a desconfiança que o Rafael trouxe do bem,
né? Então, você ajudar ele a olhar para aquele bem, pô, esse bem ele é um bem de qualidade, é um bem que não está... você não está comprando gato por lebre, esse bem tem uma garantia. Então, são situações que, ao longo do tempo, nós aqui, como TED, né, como objetivo, é poder facilitar com que a sua vida nessa oferta também seja mais leve e que te aumente o seu potencial de ganho. Com certeza. Eu vou só brincar, e tudo isso vem do relacionamento. Pelo que a gente vai batendo em todos os episódios ali de N produtos ou N especialistas que passam aqui na mesa com a gente, né? A outra pergunta que eu quero emendar, a gente falou um pouquinho do produto ali, vantagens, enfim, mas qual o principal objetivo hoje na visão de vocês? Quais os erros, na verdade? Quais os principais erros que um banker, agora um digitador ali da proposta de financiamento, normalmente comete, na visão de vocês, no produto financiamento veicular? A gente falou antes sobre a ficha cadastral. Sim. É um tema importante aí, fica a dica para todo mundo. A gente sempre tem uma boa ficha ali já preenchida com os dados essenciais. Mas tem algum outro erro, sabe, obstáculo que ele comete que acaba dificultando para o banco ali, para o Safra, Claro. por exemplo, numa análise? Tem algum erro, algum padrão que normalmente acontece? Claro, na verdade, além da ficha cadastral que a gente citou bastante, né, a importância da consistência dos dados, é importante também trazer até um tema que o Maciel comentou, que é entender a realidade e a situação, a realidade do cliente no momento. Então, não faz sentido, por exemplo, hoje um cliente que é estagiário, ele fazer a compra de uma BMW 320i. Então, isso é um dificultador. Isso é um dificultador. Você entregar algo para o cliente é uma oferta que não faz sentido com a realidade dele. Então, o entendimento ou relacionamento, que você também bate muito forte nessa tecla, é importante nesse quesito para você entender a realidade e poder direcionar a oferta. Não, mas esse carro não faz sentido com a tua renda, com a tua capacidade. Então, é realmente adequar a realidade do cliente com a aquisição do bem. Um bem que faça sentido, que atenda no momento. Tanto a necessidade dele particular, quanto a capacidade financeira dele, né? Perfeito. Importante. Combinar o jogo, né? Sim, Igual com certeza, você comentou. equilíbrio. Eu tenho o fato de que um dificultador é você colocar o seu celular para contato. Isso acontece em 90% dos leads que a gente recebe. Ao invés de você colocar o dado do cliente, você colocar os seus dados de uma forma de blindar aquele cliente de receber o contato da instituição financeira e da nossa BU para que possa auxiliar ou ajustá-la para que a gente possa trazer uma aprovação para você, né? E o segundo ponto é a questão de que o patrimônio, né, que esse cliente está adquirindo, ele tem um valor, apego emocional, ele tem algo de valor ali para ele. Então, a gente precisa auxiliá-lo da melhor forma. E, às vezes, a melhor forma não é liberar o que ele precisa. Eu vou te dar um exemplo que tem algumas centenas de operações que é financiamento 100%. Acabei de citar sobre a questão de inadimplência, de risco que o banco tem. Então, é um momento de você olhar e falar, poxa, eu vou subir essa operação com uma entrada maior, de 30%, 40%, porque a probabilidade de eu devolver para o meu cliente uma aprovação é muito melhor do que eu devolver para ele uma recusa. Apesar que ambos são respostas. Exatamente. Mas eu preciso... Um retorno positivo. É muito mais um retorno melhor, um retorno positivo, do que... E cabe ao cliente tomar essa decisão. Porque às vezes ele não te abriu que ele tem aqui atrás uma fonte de receita diferente. Né? E dentro da nossa plataforma nós temos inúmeros produtos. Que produto pode ser complementar para que possa ajudar esse cliente a sonhar, a realizar esse sonho? Perfeito. Então, nós temos esse caminho também aqui dentro da nossa plataforma. Então, os maiores erros novamente, não colocar os dados corretos dentro da operação, falta de proximidade de conversa prévia. Eu estou falando ali de 5 minutos de conversa, 3 minutos de conversa, você já conseguiu capturar. E o terceiro ponto é você olhar para a diversificação de produtos e soluções que nós temos como plataforma. E isso vai trazer para você potencial de ganho de uma forma ainda muito mais relevante e de uma forma paulatina. E aí você passará a enxergar realmente valores dentro da nossa plataforma TED. Perfeito. Inclusive, isso vai muito com a tecnologia, né? Que até também seria a outra pergunta que eu ia fazer. Que a gente já está caminhando para o final da conversa, a gente conversou bastante sobre o produto, mas quero só reforçar para você ainda que não é banker também, acompanhar a TED, se inscrever no canal, ver nosso site. A gente tem um trabalho hoje, assim, excelente por trás do nosso back-office, assim como o Marcel trouxe, que hoje você tem uma mesa especialista que vai te apoiar no dia a dia nessa análise. Então, basta você subir uma proposta chamada de redonda ali pra gente, né? E aí a gente toca todo o back-office com o seu apoio. Então, essa importância de pôr os dados corretos, telefone, e-mail, esse contato precisa em algum momento. Cedo ou tarde o banco faz essa validação, a própria mesa de crédito. Então, é importante essa proximidade, você ter isso em mente, que é isso que vai te fazer ter assertividade no negócio.
fazer você vender mais, que é o principal objetivo. Você faz o investimento, a ideia é você ter esse retorno e lucro aí na sua operação. Então, é importante, isso foi legal vocês trazerem essa ideia. E coliga com a questão da tecnologia, que é até a próxima pergunta que eu ia fazer. Hoje a plataforma é interligada ali com diversos parceiros, com diversos produtos. Na visão de vocês, quem que vai desaparecer primeiro? Pergunta para corte aí também para o time de marketing. O vendedor que não usa uma tecnologia, ou no caso um banker, por exemplo, que não usa plataformas, tecnologia e vice-versa, ou o vendedor que só depende da tecnologia? É uma pergunta meio provocativa, sabe? Na visão de vocês hoje, uma pessoa que não usa a tecnologia vai ficar para trás? Ou uma pessoa que é dependente 100% da tecnologia também vai ficar? Na visão de vocês, assim, não sei se fez sentido, mas o que vocês acham? Dentro dessas duas perguntas em uma. Uhum. Estamos num mundo que as crianças de agora chamam geração beta, né? Nós somos millennials, temos essa diversificação de gerações. E a gente percebe, como disse, acho que eu nunca verbalizei isso para vocês, eu tenho uma filha de 9 anos. Ela tem 9 anos, está estudando no 5º ano e ela usa a IA para aprender. Então, a gente está falando de uma geração onde ela nasce, os que nasceram agora, já com o IA existente e conversativa. E eu estou falando de não só perguntas e respostas, eu estou falando de interação. Nós, como TED, temos como DNA a tecnologia e a IA é a nossa rotina. A IA é a nossa verdade, né? Dentro de agentes e dentro de cenário para o amanhã. Quando a gente projeta indo até 2030, nós temos aqui uma visão onde a IA ela tem uma relevância e participação muito forte. Você que toma hoje cuidado e atende os seus potenciais clientes, estreitando o relacionamento e usando a tecnologia para poder trazer velocidade, cara, você vai ter muito negócios daqui para frente. Mas muito negócio. Sim. Se você tem o viés só para a tecnologia, falando que o humano não é necessário, você está fadado a encerrar suas operações. Perfeito. Ou se você tem apenas o humano, que é o relacional pujante, fervoroso, aquele cara que vibra em cada conquista, você também está fadado a chegar ao fim. A tecnologia, na verdade, ela vai entrar como facilitador, né? Como um potencial facilitador e de conversão, né? Ele vai trazer essa potencialização de resultado somado a um resultado contínuo. Porque ela já consegue prever onde você tem que atuar. Ela já consegue te auxiliar nisso, coisas que você não enxerga. Então, o encantamento que eu tenho visto de hoje e para o amanhã no nosso setor de veículos é a junção dos dois negócios. Né? Então, foi um dos fatores de tomada de decisão de querer fazer parte dessa família, né? De estar aqui sentada a essa mesa ao lado dos senhores, fazer com que essa colisão de uma forma que se unifique o relacionamento humano somado com o tecnológico para que a gente possa ter resultados mais contínuos. Eu acho que essa é a palavra, contínuos. Perfeito. Recorrência ali, né? Recorrência. O aumento e o crescimento dos canais digitais estão aí para comprovar que tudo isso que você falou é verdade. Com certeza, com certeza. Inclusive assim, a gente tá caminhando pro final aqui da conversa, já passamos todos os blocos. E sempre no final eu trago uma visão de futuro, né? Então sempre eu peço aqui pros nossos convidados ali, vocês também quiserem colocar aí nos comentários, qual que é a visão de vocês pro futuro do mercado de veículo, principalmente nesse produto financiamento veicular? Na visão de vocês, qual conselho ou qual mensagem, se assim podemos dizer, você, Rafael, e depois o Maciel também agrega, que conselho que você deixaria pro nosso público que está assistindo aqui esse episódio, que vai encerrar aqui daqui a pouquinho, que mensagem você deixa pro bancário, pro banker autônomo, que quer vender mais esse produto? Que dicas que você daria, que insights, que visão de futuro você deixaria para esse público? Não, show, com certeza. Eu bato muito na tecla, até aproveito que você tenha reforçado isso algumas vezes, que é muito importante que o relacionamento, o entendimento do teu cliente, o cafezinho com o cliente, 5 minutos de uma conversa que você tem com ele, você já consegue captar muitas informações, entender a realidade do cara, saber direcionar uma oferta mais factível de uma aprovação. Então, o recado é esse, é fortalecimento de relacionamento, aproximação com o cliente, identificação da origem desse lead é muito importante, né? Tem muitos bankers parceiros que utilizam de plataformas, redes sociais para captação e acabam não tendo muito sucesso. Então, a identificação da origem do lead é muito importante, assim como o relacionamento
São 2 caminhos ali paralelos, né? Caminham juntos. E basicamente é isso. Legal, show. E pra você, Márcio, o que você acha? O que você deixaria de visão pra gente? Sim, o futuro do nosso setor, ele é muito promissor, porque quando a gente fala de mobilidade, a gente não fala só de carro. Então, eu tenho aqui fatores de mobilidade que está muito crescente. Um exemplo disso é as motos elétricas. Isso tem vindo de uma forma muito crescente aqui no nosso país. Mundo, né? Que por ser um produto de fácil compra e de fácil venda. Então, o futuro, ele tem que buscar essa facilidade. O comprar e vender carro de uma forma fácil, de uma justa, de uma forma verdadeira e sem desconfiança. Então, o grande desafio dos bancos tem sido em ofertar um produto que seja rentável para ele, com preço justo, e de uma jornada simples e fácil, que o simples é muito difícil de fazer no nosso setor, né? Porque é, assim, um legado que a gente tem lutado em romper. E tecnológico. Porque, como eu disse, a minha filha, o exemplo da minha filha, que tem a IA, que é a sua subprofessora, né? A sua auxiliar, ali parceira de aprendizado. Essa geração vai querer ser muito mais leve à forma de comprar e vender um veículo, né? Que ainda nós não encontramos esse caminho. Ainda estamos buscando. Não encontramos esse caminho no país. A gente está buscando esse caminho para se tornar de uma forma leve. Então, amanhã de veículos de mobilidade, vou corrigir minha fala, ele é muito promissor, né? Eletrificação de veículos, né? Muitas coisas. E nós precisamos voltar a encantar esse público, porque há um índice de redução das emissões de CNHs, e isso também é um fator que é real, né? Então, você percebe que para o amanhã pode ser que pessoas acabam não querendo comprar carro, mas para ser próprio dono. Mas sim, as locadoras ainda vai precisar comprar muitos carros para que possa preencher essa lacuna. Perfeito. Então, essa mensagem que deixo de final. E Banker, você tem um papel fundamental nessa jornada, que é de fazer com que a sua receita recorrente cresça com qualidade. Então, recomendo aqui as formas que você busca originar esse lead. Certifique-se que seja um canal legítimo, uma pessoa confiável, idônea, o bem seja de alta qualidade, porque eu tenho convicção que você vai encantar esse cliente e esse cliente vai querer fazer parte da sua história por muito tempo e você vai ter muitas indicações dele, porque essa corrente ainda é a que mais eu vejo como potencial de ganho no nosso país. Perfeito. Obrigado pelo seu tempo. Não, com certeza. Também da minha parte aqui, para encerrar, né, digamos assim, esse episódio, ficou aqui de insight para mim, mas principalmente para vocês também, nosso público, a importância de tudo que foi falado aqui, desde tecnologia a produto, ainda a questão do que o Maciel trouxe muito bem, a importância de um relacionamento assertivo junto à tecnologia para uma velocidade de ação. Então, ainda é muito importante, eu sempre bato essa tecla, tô sendo um pouquinho chato aqui nesses episódios falando disso, porque é importante você conhecer seu cliente, estar próximo, porque daqui 30, 40, 50 anos, a IAC já vai ter dominado mais do que já dominou, né, basicamente. Ainda existe uma pessoa por trás, ainda é um ser humano que pensa, tem sentimento, tem emoção. Então, é importante você ter esse contato muito próximo ali com ele e priorizar, né, esse relacionamento como um todo. E para a gente fazer aqui o fechamento, eu queria agradecer mais uma vez. Então, Rafael, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o dia a dia é corrido ali na agenda, mas esses minutinhos aqui para a gente foi muito importante. Então, agradeço de coração, em nome do Além do Crédito. Obrigado pela sua presença. Maciel, também, obrigado. Sei que é a sua primeira aparição no Além do Crédito, primeira de muitas, inclusive. Exato. A gente vai ter aí mais participações. E para você, público, também eu agradeço demais a presença de vocês. Você ficou até o final aqui desse vídeo. Você já deu um passo importante para sua carreira. E agora é com vocês. Pega tudo que você teve de conhecimento, aplica, sai da teoria, vai agora para a prática, vai ali a campo, aplica no dia a dia, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.